Olá galera, vamos dar continuidade então aos nossos estudos de História Geral, lembrando que nós já passamos aí, né, sobre a Segunda Guerra, o desfecho da Segunda Guerra, quais foram as fases, os combatentes, e pensando especificamente aí sobre os combatentes, a gente vai falar um pouco da história da Coreia. E aí você pode pensar, mas como assim a Coreia na Segunda Guerra Mundial? Lembra que eu disse que toda vez que existe esse tipo de confronto, não necessariamente a gente vai ter aí uma ação direta, mas uma influência. E a Coreia ela vai sofrer influência de muitos países. Especificamente aqui a gente vai ver a influência do Japão, a influência da União Soviética, da China, enfim, até dos Estados Unidos aqui vai ser muito interessante. Então, deixo aqui esse slide para a gente pensar um pouquinho, né, que essa imagem ela representa um pouco essa insatisfação, né, da sociedade, e aí a gente vê um mix, né, de etnias aqui, porque justamente esse tema que a gente vai falar, ele vai se continuar, né, ele não se limita à Coreia do Norte. A gente vai ter aqui outras regiões também que vão lutar em função aí de melhorias políticas, econômicas, sociais e por aí vai. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Eu aconselho que você pegue sua água, pegue seu caderno de anotações e, se possível, registre aí e depois, se tiver alguma dúvida, pode enviar para mim. Vamos lá. A Guerra da Coreia. Quais foram os antecedentes, né? Assim como nós vimos na Primeira Guerra Mundial, é interessante a gente perceber por que vai acontecer essa guerra na Coreia. Então vamos lá. Antes desse triste período que a gente já fala aqui, que é a ocupação colonial japonesa, pois é, o Japão ele ocupa, né? Ele invade ali aquele território. A Coreia era um país unificado. Então hoje é muito comum a gente falar aí sobre essa divisão, né, da Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas houve um tempo em que essa península aí, né, esse território, ele era unificado. E essa unificação tinha uma história, uma única história, tá? Uma cultura rica e complexa. Então era uma região ali com muitos aspectos que deveriam ser levados em conta. Após essa ocupação colonial japonesa, tudo isso foi, de certa forma, desmembrado, em alguns pontos apagados, né, substituídos, e aí a gente vai ver um pouquinho mais como isso acontece. A sua economia era principalmente baseada na agricultura, como o arroz, cevada e trigo. Então, se a gente for analisar, a Coreia como um todo tinha ali uma forma de suprimentos, né, uma forma econômica muito similar a outras regiões aqui na Europa e até aqui na América, né? Então é interessante a gente observar essas similaridades. A sociedade era fortemente influenciada pelo confucionismo. E aí eu destaco o confucionismo, que nada mais é do que um sistema de pensamento e comportamento que vem, né, originado da China. Em outras palavras, esse confucionismo seria não uma religião, né, mas um tipo de mentalidade, um tipo de postura em que essas pessoas elas tinham, que era o de praticar o bem, era o de divisão, era um pensamento muito interessante, né, que hoje em dia, na China principalmente, é muito forte, mas só que a gente percebe que isso foi pegando outras formas, inclusive o budismo também tem algumas características aí do confucionismo que é interessante. O sistema educacional enfatizava a leitura e a escrita de caracteres chineses. Então, se a gente for só a partir desse momento analisar, a Coreia e a China, nesse momento aqui, elas tinham muita igualdade, né, assim, nesse sentido cultural, né, falando. Até que a gente vai perceber que com a chegada do Japão, isso vai mudar. Vamos ver então o que vai acontecer. A Península Coreana ficou sob domínio japonês entre 1910 e 1945. Lembrando que 1910 aqui já está prevendo alguns conflitos que inclusive vai gerar na nossa estudada aí, na famigerada Primeira Guerra Mundial. E aqui termina justamente quando termina, né, a Segunda Guerra Mundial. Então a Coreia ela vai ficar dominada durante esse período de conflito mundial nas mãos, né, aqui do Japão. Vamos ver aqui como tudo começou então.
A influência do Japão começou em 1905, após a vitória do Japão sobre a Rússia durante a Guerra Russo-Japonesa. Após essa vitória, o Japão fez desse território um protetorado, anexando formalmente o país em 1910. Em outras palavras aqui, com a vitória do Japão em relação à Rússia, aqui a gente vai ter a região da Coreia sendo instituída ali como uma espécie de base, né? Como uma espécie de para um território de descanso, vamos colocar assim, né? Por parte dos japoneses, é claro. Nas décadas seguintes, o Japão deixou o país debaixo de um regime extremamente opressor, proibindo inclusive o próprio idioma local. Então, deixa eu só arrumar aqui, extremamente opressor. Peraí. Vamos ver se eu consigo aqui. Extremamente opressor. Não sei se vocês conseguiram perceber ali, durante a leitura também, que eu falei para vocês que o próprio idioma local, ele foi substituído. Não podia falar o idioma deles. Eles tinham que falar o idioma japonês. Isso é muito curioso, né? A gente já percebe aí uma anulação, né, da própria cultura. E isso vai deixar uma marca significativa aí, né? Uma marca que eu digo no sentido pesado mesmo, né? De reconhecimento, né? De identidade. Porque a língua, o idioma, ele é fundamental aí enquanto a gente pensa em constituição, né? de nação. E ainda mais nesse período que a gente está muito forte o nacionalismo. Mas vamos lá. Os nomes coreanos foram proibidos em 1939, obrigando aos locais a alterarem seus nomes para nomes japoneses. Então imagina só, você não podia ter, por exemplo, Jonathan, né, porque é um nome norte-americano. Você não poderia, por exemplo, ter Maria, vamos supor assim, né? Tinha que ser nomes que fossem registrados ali, que tivessem alguma relação com o Japão. Nas últimas semanas de guerra do Pacífico, que nós vimos lá, né, do Japão e dos Estados Unidos, né, por conta daquela situação da base naval lá em Pearl Harbor, em agosto de 1945, Stalin ordenou que o Exército Vermelho entrasse na Península Coreana e ocupasse a parte norte do país. Então, ainda que a gente tem o território uno, né, uma coisa só, porém, após o Japão aqui, né, ter se rendido, digamos, após as bombas lá que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki, Stalin ele vai entrar e vai ocupar parte desse território. Dito isso, a gente vai ter então uma mudança territorial, uma mudança de líderes, né, que o Japão ele começa a se retirar. Algumas semanas antes, os países aliados, que a gente já sabe aí que vai ser encabeçado, vamos dizer assim, pela Inglaterra, Estados Unidos, França e tudo mais, haviam estipulado uma delimitação chamada de Zona Desmilitarizada, ou também conhecida como a DMZ, conhecido também como o Paralelo 38. Então, só para a gente entender, eu coloquei aqui uma outra imagem para ficar mais fácil para a gente aqui. Opa! Nós temos então aqui, ó, a Coreia, e aí essa região aqui abaixo dessa seta é a região em que os aliados, eles pedem ali, de acordo com a ONU, né, que seja uma região que não tenha presença militar, né, que seja uma área de proteção, entre aspas, livre. Mas é curioso eles pedirem isso, né, porque se eles já percebiam uma movimentação vinda aqui da Rússia para cá, se a gente for parar para analisar, aqui nós temos a China, deixa eu diminuir aqui só para vocês compararem, ó. Nós temos todo esse território aqui da China, nós temos aqui abaixo o Japão, que era o que estava dominando esse território, e nós vamos ter aqui hoje a Rússia, né, na época ali a União Soviética, e a Rússia chega aqui pelo norte. Só que os aliados, eles pedem que haja uma região ali de divisão. Mas vamos voltar aqui para o nosso querido slide. O acordo foi respeitado por Stalin em agosto de 1945. Os Estados Unidos, por sua vez, avançaram pelo sul, parando suas tropas na limitação
1938, né, na limitação supracitada que eu já tinha falado para vocês. Esse, então, foi o motivo da divisão do país. Então, o país, aliás, aquele território, ele se torna hoje Norte e Sul justamente por uma solicitação ali apoiada pela ONU por parte dos aliados e que foi acatada, né, respeitada por Stalin ocupando a parte norte. E aí, como nós vimos a formação dos blocos políticos lá na Europa, a gente também vai ter essa formação aqui, essa influência por parte desses líderes. Porque afinal de contas, se nós temos a União Soviética ocupando a parte norte, automaticamente os valores do norte eles vão ser alinhados aos interesses aqui que vigoram na parte norte. E, consequentemente, se nós temos a parte sul sendo ocupada pelos aliados, os valores, os interesses aqui, eles vão ser alinhados aos interesses dos aliados, né? Alinhados aos interesses dos aliados. Ou seja, aqui a gente vai ter uma ideia que vigora o pensamento comunista, enquanto aqui a gente vai ter alguns valores de cunho capitalista. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos algumas imagens que mostram, né, esse momento de divisão das duas Coreias, digamos assim, né? A saída, né, do Japão, e aí, de certa forma, os coreanos, alguns celebrando a saída, mas ao mesmo tempo era uma celebração muito doída, porque muito tinha se perdido, né? E agora com essa divisão, pessoas que ficavam, às vezes tinham famílias que eram desse lado, e tinha de repente primos que estavam trabalhando aqui, por exemplo, a partir dessa divisão eles não podiam mais se encontrar, né? Então vai ter aí um movimento bem complicado. Nos meses e anos seguintes, Norte e Sul instituem regimes distintos. Então, como eu disse para vocês, o governo comunista vai ficar ali na parte norte, apoiado pela Rússia e China. Kim Il-sung liderou o movimento contra a dominação japonesa e o avô do líder da Coreia do Norte, né, Kim Jong-un, que a gente conhece hoje em dia, né, que tem aquele cabelo específico lá e tudo mais. Então aqui tem uma imagem do líder inicial, aqui já o atual governante ali da região. E no sul nós temos a forte influência norte-americana, instituindo-se ali um governo democrático alinhado ao capitalismo. E aí nós vamos ter, num futuro, dando um spoiler aqui, a K-pop, por exemplo, né? Mas vamos lá, só curiosidade boba, continuando. Em 1948, então 3 anos aí após a saída, né, dos japoneses, conforme previamente acordado, as forças soviéticas começaram a abandonar o norte. Então, os soviéticos eles foram convidados, né, por meio ali de um tratado, de um acordo, de desocupar a região, justamente para, de certa forma, restabelecer, restaurar, né, por eles mesmos, tudo que havia sido retirado. Em 1949, as forças dos norte-americanos começaram a abandonar o território do sul. A ideia era essa, eles entraram ali justamente para retirar a atuação dos japoneses e aí depois eles devolveriam o território. E aí nós vamos ter aqui as forças soviéticas saindo e o sul também saindo aqui por parte dos norte-americanos. Essa saída deixou um país dividido, cada uma delas com governos autônomos que não reconheciam a existência um do outro. Então, se a gente for parar para analisar, né, desde 1905 até 1948, é muito tempo, é muita mudança, né? É muita, usando em outros termos, né, é muita pancada que eles levaram aqui. Então, restabelecer isso era algo muito difícil. Então aqui nós vamos ter aqui algumas passeatas, né, pessoas que estavam inclusive pedindo, lutando pelos direitos, lutando por justiça, por familiares que haviam sumido e tudo mais. Foi bem complicado aqui. Em 1949, Kim Il-sung elaborou um plano para a invasão da parte sul. Então, o Kim Il-sung aqui, que ele fica na parte norte, ele vai, com o apoio de Stalin, que na parte da Rússia, né, ele vai elaborar um plano para invadir a região sul. Lembrando que o sul era ocupado pelos norte-americanos. Apoio que só se efetivou em 1950.
após a detonação da primeira bomba atômica soviética e após a saída dos últimos soldados americanos. Então aqui só uma retificação, né? Quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente fala das bombas atômicas lançadas ali, né, liberadas pelos Estados Unidos em direção ao Japão, né, em Hiroshima e Nagasaki. E aí nós vemos que com a formação dos blocos capitalista e comunista, a divisão ali da Europa, a União Soviética ela deixa muito evidente que ela não vai ficar atrás nesse sentido bélico, né, nesse sentido de tecnologia. E aqui nós vamos observar que em 49, então pouco tempo depois do lançamento das bombas por parte dos Estados Unidos, a União Soviética também já tem essa tecnologia, né? E aí nós vamos ter aqui, mais uma vez, o apoio só vai se efetivar em 1950 após a detonação da primeira bomba atômica e a saída dos soldados norte-americanos. Vamos lá. A ausência norte-americana durante a guerra comunista na China levou Stalin a crer que o mesmo aconteceria com a Coreia. Então, o Kim Il-sung, né, ele vai elaborar esse plano de invasão no sul e vai contar aqui com o apoio de Stalin, principalmente porque Stalin tem à sua disposição um caráter tecnológico bélico muito significativo e também ele estava crente, digamos assim, como diria minha mãe, que os Estados Unidos não entraria nessa guerra, porque a China havia passado por uma questão, um confronto recente, e os Estados Unidos não entrou. Então vamos só lembrar aqui, ó, mais uma vez, a China aqui, República Popular da China, esse território não teve a participação, a presença dos Estados Unidos, né, durante a revolta que aconteceu aqui interna. Logo, vamos fazer aqui, eles não vão vir, né, eles não vão vir. Mas, será que é isso que aconteceu? Vamos ver. Em abril de 1950, Mao Tse-tung e Stalin, Mao Tse-tung aqui, né, o representante, o líder aqui da China, e Stalin concordam com a invasão norte-coreana ao sul. Então, a gente vai ter aqui, além do Kim Il-sung, a gente vai ter também o apoio de Mao Tse-tung e Stalin. Então, todos eles aqui entram em um pacto, digamos assim, para a invasão do sul da Coreia, para a dominação, né, digamos assim. No dia 11 de junho, os comunistas do norte, esses que a gente acabou de citar aqui, enviaram 3 diplomatas à Coreia do Sul, a fim de negociarem tratados de paz e, consequentemente, uma reunificação da península. Então, essa era a ideia, né, que eles estavam querendo passar ali, né? Então, a gente vai ter a presença de Mao Tse-tung, Stalin e o Kim Il-sung enviando uma galera lá para o sul para conversar, para dialogar, para falar assim, olha, a gente quer a paz, a gente quer a reunificação, a gente quer que isso volte a ser como era antes. E aí, se vocês viram bem o vídeo anterior que eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial, essas ideias que querem trazer, né, que querem resgatar um passado, essas ideias que querem resgatar algo, devem ser preocupantes, né? Porque a gente sabe que as coisas mudam, e quando vem com esse caráter muito marcado, né, de precisamos voltar ao que era, aquela época era boa, cuidado. E aí deixo aqui esse questionamento para vocês. Será que eles estavam sendo bonzinhos, esses comunistas? Eles queriam voltar? Não sei, vamos ver aqui. Se tratava de uma estratégia norte-coreana, e poucos dias depois, a Coreia do Norte atacou. Então, como a gente percebeu aqui, não era uma questão de ser bonzinhos, né? Então nós vamos ter aqui a Coreia do Norte liderada, né, e apoiada pelos comunistas ali, que a gente tem Stalin e o Mao Tse-tung, em relação ao Sul. Aqui nós temos o dia 25 de junho de 1950, como estava a divisão, digamos, política e social, né? Mas se a gente for comparar, no dia 14 de setembro, então só voltar aqui, ó, junho, agosto, setembro, cerca de 2 meses, olha só como que ficou, né, a ocupação, né, a invasão, foi muito evidente. E aí diante disso aqui, passou inclusive do paralelo 38, que é essa área que era a área para não ter ocupação militar, isso aqui já chama um alerta para a ONU, que a gente viu ali que foi a organização instituída após a Segunda Guerra para evitar esses tipos de confrontos, né?
E aí nós vamos ter aqui em 27 de julho de 53, então anos depois, isso aqui sendo mudado. Mas como que isso aqui vai mudar, né? Sendo que a gente viu que estava quase no finzinho aqui dessa península. Como que vai mudar? A gente vai entender já já. O ataque era disposto em ataques com fogo de artilharia, dizimando posições sul-coreanas. Então a galera chegava e jogava mísseis, jogava granadas e bombas, né? E acabava com tudo que vinha pela frente. Essa barragem foi seguida pelo avanço de 200 mil soldados norte-coreanos munidos com armas soviéticas. Guardem essa informação aqui, ó, que o maquinário, né, a ferramenta, as armas utilizadas são armas concedidas por territórios extra-Coreia, especificamente aqui, ó, armas soviéticas. Isso aqui é interessante porque lá no norte a gente vai ter uma presença até hoje, né? Inclusive no vídeo que a gente assistiu do Viajante, ele fala da situação, né, das aeronaves lá que são muito antigas. E muitas delas trazem registros da União Soviética, né, trazem registros de fabricação ali da Rússia, porque foram concedidos justamente nesse momento aqui de aliança, né? É interessante a gente perceber essa herança desse confronto. Vamos lá. O Conselho de Segurança da ONU condenou a invasão, exigindo o cessar-fogo, só que esse cessar-fogo foi ignorado. E aí alguma coisa precisava ser feita, né? Porque a China, a Coreia do Norte ali, né? E Stalin, eles não iam parar. Eles queriam dominar tudo mesmo. 2 dias após a ordem da ONU, foi votada a Resolução 83, recomendando aos Estados-membros da ONU que participassem do esforço militar para a defesa da Coreia do Sul. Então, galera, a gente precisa controlar essa situação que está acontecendo lá, né? Isso aqui é algo que não é para pensar, ele precisa ser feito. E é claro, quem é que vai falar, levantar as mãos primeiro e falar, opa, pode deixar, eu apoio isso daí e eu vou estar lá com vocês. Os Estados Unidos prontamente aprovam essa ideia, né? Claro, pode deixar, a gente vai invadir nessa daí e vai contribuir. E aí nós temos o Truman, né, representante aqui dos Estados Unidos, falando que ele ia enviar uma galera para lá para tentar reverter essa situação. E aí nós temos um jornal aqui, mas é claro que é só uma amostra para vocês, do presidente ordenando, né, enviando pessoal, né, os soldados aqui, tanto da parte marinha, né, a parte naval, né, quanto da parte aérea, para contribuir ali nessa situação. A sua justificativa dos Estados Unidos era de que um país 100% comunista seria uma ameaça, afetando de modo negativo a reconstrução do Japão, podendo abrir o comunismo por todo o Sudeste Asiático. E aí a gente abre aqui um pouquinho. Peraí, os Estados Unidos está se preocupando, vamos voltar aqui para aquele mapa, os Estados Unidos está se preocupando com o Japão sendo afetado. Tudo bem, os Estados Unidos se preocupar com um território todo aqui, né, se tornando comunista, é preocupante. Só que não era isso. Eles estavam preocupados também com o Japão. Mas peraí, o Japão não tinha lançado bomba em Pearl Harbor, né, lá no Havaí? Por que eles estão se preocupando? Porque o Japão, depois desse confronto lá com os Estados Unidos, estabelece ali uma relação de paz, né, uma relação de economia muito favorável, né, ali aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começa a perceber que é necessário ter uma atenção, porque se isso aqui se efetivasse, né, se o comunismo viesse para cá, para o Japão é um pulo, literalmente, né? Ou brincadeira, não tão literalmente, né? Mas enfim, seria muito mais rápido. E aí era preciso conter essa força aí. Espero que vocês tenham conseguido entender, se não volta o vídeo ou qualquer coisa pode me perguntar. Vamos lá. Em questão de dias, o sul-coreano foi dizimado por cerca de 200 mil soldados, como a gente viu naquele mapa alguns slides atrás lá, né? A invasão ela foi muito rápida, né? Em menos de 2 meses. Opondo-se ao número de 65 mil soldados sul-coreanos. Então a Coreia do Sul estava, entre aspas, ali despreparada, né? Porque eles não estavam esperando essa galera toda que chegaria com essa violência desmedida. Em 1950, a massa de soldados do Sul era apenas uma névoa comparada
a força militar de 1945. Parcamente blindados, ou seja, eles não tinham armas, né, comparadas ao que a União Soviética tinha disposto ali, né, para eles, blindados e com equipamentos simplórios. Os primeiros soldados norte-americanos que chegaram não foram bastante para a contenção. Então lembra que o Truman envia uma galera, só que essa galera que chega, e algumas pessoas que já estavam lá, né, ainda permaneciam ali, elas não estavam totalmente munidas para esse conflito. Em setembro de 1950, quando o número de soldados e equipamentos militares era claramente superior aos da Coreia do Norte, o general MacArthur, comandante da operação, coordenou um contra-ataque, conferindo um retrocesso dos norte-coreanos. Então, esse carinha aqui, ó, o general MacArthur, vai ser uma figura importante porque ele que vai mobilizar as peças desse jogo e vai fazer com que esse confronto seja revertido, né? No mesmo mês, MacArthur ordenou um ataque anfíbio aqui, ó, nessa região, vindo então pelo mar e indo para a terra, na região de Incheon, cercando dezenas de soldados norte-coreanos. Então, a estratégia, ó, tá vendo que aqui nós temos, nesse traço, a área desmilitarizada, né, DMZ, o paralelo 38. Então, aqui a gente está bem no meio das Coreias, né? A ideia do MacArthur era invadir essa região, porque aí ele chegaria mais próximo ao DMZ, seria mais fácil de controlar, né, ou dizimar, né, a galera que estava aqui e retomar aqui o poder a essa área, que era a área delimitada anteriormente. Seul foi recapturada pelos Estados Unidos no dia 25 de setembro e o general MacArthur ordenou que as forças aliadas ultrapassassem o paralelo 38 e entrassem na Coreia do Norte. Vou voltar aqui só para a gente entender. Com essa chegada aqui dos soldados, a retomada da capital aqui, Seul, ela fica evidente, e aí a estratégia dele agora é invadir essa área que ela não seria invadida, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Então nós vamos ter a ocupação, né, de Seul, aliás, a reintegração, né, de Seul, e aí depois esse ataque acontecendo aqui. No final do mês de setembro, a invasão significativa do norte havia recuado consideravelmente. E com essa mudança, as baixas foram de cerca de 100 mil soldados. Então, o general MacArthur aqui, ele conseguiu, né, de fato, fazer com que eles voltassem. E uma coisa, antes da gente seguir aqui, que eu queria deixar uma reflexão pra gente, né? O número de mortes que acontecem aqui, né? Essas baixas, né? A guerra, ela deixa essa marca. Eu sempre falo, quando a gente está estudando guerras, para pensar nos tratados, né? Para pensar no que aconteceu depois, tá? Isso aconteceu, e aí o que a gente, entre aspas, aprendeu com isso? Nesse caso aqui, o que a gente ganha, ou principalmente o que a gente perde, são vidas, e não necessariamente só essas vidas, né? Cada vida ali, ela vai influenciar, ela vai ser importante para uma família e para a história de modo geral, né? Então é muito importante a gente sempre ter isso em mente. Esse movimento serviu de alerta aos chineses, que iniciaram discussões sobre a intervenção direta na Coreia do Norte. Então até agora a gente tinha percebido uma participação, principalmente ali das ferramentas, por parte do Stalin, embora a China apoiasse. Só que a China, a partir desse momento que vê o general MacArthur atuando com muita força, ela decide atuar também, né? Ela fala assim, agora o negócio vai ficar feio. E não sei porque eu dei essa pausa, mas enfim. Mais uma vez, Mao Tse-tung, China, e Stalin, União Soviética, concordaram, e com isso, uma nova entrada de 200 mil soldados chineses na Coreia do Norte, um número que aumentou para mais de 1 milhão nos meses seguintes. Então a gente vai ter agora, vocês mandaram a gente para cima, a gente vai descer de novo, galera da China, agora que vem com tudo, né? No final de outubro, as tropas da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, estavam com a vitória praticamente garantida e aproximavam-se rapidamente com a fronteira da China. Olha só, a China, vamos voltar lá para o mapa mais uma vez, aqui, opa. Então nós temos os Estados Unidos, principalmente aqui, ocupando e mandando a galera para cima, até que eles estavam chegando aqui, ó, nessa barreira, né, que dá de encontro à China. Só que entrar aqui, ou chegar nessa barreira, seria muito perigoso,
Porque uma coisa é você mandar uma galera para cá. Agora, ir para esse outro lado, esse território todo aqui, será que era necessário, né? Seria interessante para os Estados Unidos, principalmente falando? Tais tropas foram atacadas por soldados chineses que não eram esperados pela ONU. Em apenas um mês, todos os ganhos por parte da ONU, né, que era o recuo ali por parte do Stalin, haviam se dissipado, com os chineses empurrando as tropas aliadas de volta para o paralelo 38. Então é um vai para cima e aí empurra para baixo, e vai para cima de novo e volta para baixo, enfim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então a gente tem aqui, os aliados perderam também novamente Seul, que era aquela região, né, que o MacArthur ele entra pela região da água, no início de 51, ao mesmo tempo em que Kim Il-sung era demitido pelos chineses do posto do exército norte-coreano. Este feito determinou a chefia bélica por parte chinesa. Então, ó, Kim Il-sung, né, o avô do atual presidente ali da Coreia, pode descansar, tira umas férias aí, que agora quem vai cuidar do negócio somos nós, né, a China. Ataques noturnos estrategicamente foram executados pelos chineses. Ai, 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 ou seria eu faço essa brincadeira porque a partir desse momento que a China, né, resolve atacar com essa estratégia, essa é uma das estratégias aqui que vai fazer um ganho significativo para eles. Os Estados Unidos vão ter que mostrar para que eles entraram nesse confronto. E aí o negócio vai ser pedrada mesmo, né? Porque a gente já sabe que os Estados Unidos têm uma força bélica muito importante. Então vamos lá. O general MacArthur sugeriu a utilização de bombas nucleares, olha eu falando aí, ó, de tecnologia importante, contra os chineses. Já pensou? Hiroshima e Nagasaki, parte 2? Mas o pedido foi negado, porque os soviéticos já possuíam tecnologia equivalente, o que poderia gerar retaliações. Lembra que a gente viu lá no começo que a União Soviética já tinha lançado também bombas nucleares? Então imagina jogar bomba de um lado, bomba do outro, acabou o mundo, né? Aí então, melhor parar por aqui mesmo. Aí nós temos aqui o general MacArthur, aqui algumas imagens, né, daquele momento. Seul foi resgatada em março de 51 pela ONU. Então a ONU aqui, ordenando uma galera, vai conseguir apoio aos Estados Unidos, né, e aos soldados ali, e aí consegue recapturar a capital da parte sul, né, da Coreia, finalizando idas e vindas pela 4ª vez. Stalin autorizou o envio de centenas de aviões, aqui mais uma parte que vai ser utilizada até hoje, né, lá na Coreia do Norte, para os chineses, com os próprios pilotos soviéticos em batalhas aéreas. Aqui nós temos algumas imagens desse momento, né, de bombardeios e tudo mais. E no dia 11 de abril de 1951, o general MacArthur foi finalmente demitido do comando militar da Coreia pelo presidente Truman. Por que ele foi demitido, né? Vamos voltar aqui rapidinho. O principal motivo da demissão foi o de prolongar a guerra, porque a gente viu aqui, só por esse momento, quantas idas e vindas aconteceram, né? Quantas intenções, né, tentativas de entrar ali na China foram desenvolvidas, e a gente acabou de sair de um confronto mundial. É sério que a gente vai continuar? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? O que prolongaria a guerra por décadas. Imagina se entrasse na China, aí não ia prestar, né? Aqui mais uma imagem do MacArthur. E aí inicia-se então um período de 2 anos de trincheiras ao redor do paralelo 38 entre as Coreias, com o apoio chinês e da ONU. E aí começa agora, não vem pra cá, não vai pra lá, não vem pra cá, não vem pra cá. Ah, apareceu alguém ali que eu não gostei, tiro. Ah, apareceu outra, uma sombra ali que eu não gostei, tiro. Começa essa questão aí muito pesada, né? Tem alguns filmes que retratam isso, bem interessante. E aí, mais uma vez aqui, né, a zona volta ao seu posto demarcado, né? Aqui algumas imagens que mostram que não pode passar, né, de um lado para o outro, é muito vigiado ali, é perigoso. Inclusive, alguns turistas aí fazem visitas a esse território, mas é claro que eles não podem ultrapassar, né? Mas ele se torna, de certa forma, aqui um memorial, né, representando as vidas que se perderam nesses confrontos. Aqui um trecho, né,
de como é a Coreia hoje em dia, a representação e tudo mais, que a gente vai falar um pouco mais em sala. E aí como que termina? Termina com esse empate estratégico em julho de 1953, que é Coreia do Sul e Coreia do Norte, de certa forma, assinam ali entre aspas, um pacto, né, de não agressão, e aí fica por isso, entre aspas. O estado de guerra ainda existe, e agora, nesse momento que eu gravo o vídeo em 2024, a gente sabe que as tentativas de anexação da parte do norte e da parte do sul ainda permanecem, só que as formas que isso acontece, elas não são tão educadas, digamos assim. Recentemente a gente viu, inclusive, envios de materiais, né, de dejetos, de uma parte para outra e até de materiais da parte sul para a parte norte, contendo ali, reza algumas fontes aí, canções de K-pop, né, alguns artigos, algumas demonstrações da cultura ali, né, capitalista, que é totalmente proibida, assim como o cristianismo é proibido ali na região norte, por ter uma outra influência, por ter uma outra constituição. Mas de modo geral a gente para então aqui entendendo um pouquinho mais, né, do que foi esse conflito e como ele se estabeleceu, né, nessa linha cronológica aqui, e aí acredito que abre um pouco mais a nossa mente de o porquê esse território ele é tão pesado, né, porque desde dos primórdios aqui a gente vai ter uma história escrita com sangue, né, literalmente. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, entre em contato e bons estudos!